Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Hoje, lendo e estudando os versículos 15 ao 24. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nós estamos aqui ainda refletindo e Jesus nos traz mais uma parábola no contexto daquela reunião em que Jesus estava convidado, que foi para comer o pão com alguns judeus, e Jesus aproveita então para ensinar-lhes justamente sobre e usando a ocasião do sentar-se à mesa. Jesus já tinha, como vimos no nosso último encontro, falado da questão daqueles que preferiam os melhores lugares, mas que podiam ser envergonhados por escolherem por conta própria os melhores lugares e depois serem retirados dali pelo dono da festa. Não é? Jesus aproveitou para ensinar um proceder nesse contexto, e agora, ainda falando de uma ceia, Jesus fala de um homem que preparou uma grande ceia e convidou a muitas pessoas. Naquele tempo, nos tempos antigos, quando alguém decidia fazer um grande banquete, uma grande festa, certamente por algum motivo importante, o convite ia bem antecipadamente. E depois, no dia da festa em que tudo estava pronto, então os servos daquela pessoa, daquele homem que estava oferecendo o banquete, ia na casa das pessoas simplesmente para dizer: está tudo pronto, pode vir, a festa está pronta. Mas o que nós vemos aqui é que, embora aqueles convidados de honra tivessem com antecedência sido avisados da festa, eles deram qualquer tipo de desculpa. As desculpas aqui sugerem que eles realmente não deram importância para o convite, não se importaram com aquela pessoa que estava convidando, ou seja, eles eram convidados de honra, mas aqui demonstraram que não tinham qualquer honra. Por isso, Jesus, nesse contexto, fala ou traz esse recado que nós vemos aqui nesse texto. Então o verso 15 começa essa passagem dizendo: ouvindo tais palavras, ou seja, Jesus, um dos que estavam ouvindo tais palavras, um daqueles que estavam com Jesus,
disse à mesa: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Este aqui certamente estava pensando que todos ali presentes com Jesus, e a maioria deles, na verdade, eram fariseus e líderes judeus, ele estava simplesmente supondo que todos os que estavam ali eram justos e estariam no reino de Deus comendo pão juntos. Mas Jesus, justamente para fazer distinção e chamar a atenção para os que verdadeiramente estariam nessa ceia, profere essa parábola. Verso 16 então nos traz: ele, porém, respondeu: certo homem deu grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Jesus conta uma história dentro do próprio contexto em que aqueles que estavam com ele ali estavam. Ou seja, o contexto de alguém que está à mesa e compartilhando uma refeição, um grande banquete, não é? Mas Jesus começa então a contar as distintivas desta história aqui. Não obstante, ou seja, Jesus coloca um grande entretanto, porém, não obstante, todos eles, de uma só vez, começaram a excusar-se. Certamente aquilo teria chamado a atenção dos que estavam ouvindo Jesus falar. Todos começaram a dar uma desculpa. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ervê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Certamente ele poderia esperar para no outro dia ir olhar esse campo. Ele poderia ter comparecido à festa. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Da mesma maneira, certamente ele poderia ter feito isso no dia seguinte. Não havia necessidade de faltar à festa e de desonrar quem convidou, e essa é a grande questão aqui por trás do que Jesus está ensinando, não é? Não havia necessidade, ele poderia ter ido no dia seguinte. E outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir. A lei dizia que se um homem tivesse acabado de casar-se e que se houvesse uma guerra, ele era escusado de ir para a guerra para cuidar da esposa, né? Se ele tivesse acabado de se casar. Mas a lei não previa que um compromisso social fosse desculpa para que ele não pudesse ir. O fato é que esses 3 convidados supostamente honrados são o exemplo daqueles que, na verdade, não tinham qualquer honra. E pior, eles não compreenderam o fato de que precisavam honrar aquele que convidou. E com isso nós começamos a perceber o que Jesus está querendo dizer, porque o dono da festa, óbvio, é aqui o próprio Deus. Essa ilustração ilustra o fato de que Deus fez o convite aos seus convidados de honra, os líderes judeus, aqueles que receberam a lei e os profetas, aqueles que tinham uma mensagem de Deus, os oráculos de Deus, a lei de Deus, e eles, cada um com a sua desculpa, estavam desonrando o Senhor, o dono da festa. Veja então que o texto diz no verso 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aquilo certamente teria chamado a atenção de quem estava ouvindo Jesus, porque essas pessoas aqui eram desprezadas pelos judeus. Os pobres, os cegos, os aleijados, eles eram excluídos geralmente do templo, especialmente os aleijados e os coxos. Eles não tinham direito sequer de entrar no templo. A grande questão é que Jesus está chamando a atenção para o fato de que aqueles que eram negligenciados pelos judeus muitas vezes em suas ações, os pobres, os coxos, os aleijados, seriam aqueles que herdariam o reino. Seriam aqueles que agora seriam convidados de honra, porque os que na verdade eram antes não se deram o trabalho de comparecer e não consideraram a grande honra que receberam. Por isso Jesus diz: chama os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos.
Depois lhe disse o servo, verso 22, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ele avisa que ainda havia lugar para outros convidados. Ele então diz, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Aqui o obrigar é uma linguagem que na verdade quer dizer compele, persuade, ou seja, convença a entrar. Essa é a ideia aqui, não é? É uma persuasão. E aí Jesus encerra a história com a fala do dono da casa dizendo, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus estava fazendo uma distinção clara aqui entre os convidados originais e esses que entraram por último. E certamente os judeus que estavam ali estavam compreendendo que Jesus estava falando deles. E o alerta aqui era claro, vocês não entrarão no reino, vocês não comerão comigo se não mudarem de atitude. Que aviso, que alerta! E certamente aqueles judeus teriam entendido plenamente a verdade que Jesus estava aqui retratando. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 14, no nosso próximo encontro, estudando o último trecho deste capítulo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.